Pessoal, o estudo diz o seguinte: depois de separar os primeiros discípulos, o Senhor Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. A vida do servo só tem razão no altar e quando ele está fazendo a vontade de Deus. O prazer do servo é ajudar aqueles que estão presos pelas garras do diabo. Orações, jejuns e esmero no ensino da palavra de Deus também são atitudes constantes na vida do servo. Para se ter uma ideia melhor do significado de autoridade, devemos observar a que os homens estão sujeitos. O presidente de um país, por exemplo, nomeia pessoas de sua mais alta confiança para representá-lo nos diversos países do mundo. Esses embaixadores têm autoridade presidencial para tomar decisões daqueles países, porque representam o presidente daquele país. Os governantes daqueles países têm por obrigação reconhecer a autoridade deles quando o embaixador emite uma opinião. O governante do país em que está reconhece que aquela opinião é a mesma do presidente do embaixador. A autoridade constituída por uma superior tem a mesma representação da superior. A Bíblia mostra que José como um exemplo claro disso. Onde quer que ele estivesse, lá estava a autoridade do faraó representada. E todos tinham que lhe prestar a mesma reverência que tinham para com o faraó, pois ele estava imbuído da mesma autoridade. O Espírito se dá, o mesmo se dá para com os servos de Deus, quando chamados, escolhidos e ungidos, recebemos a mesma autoridade que o Senhor a mesma autoridade que o nosso Senhor recebeu, porque recebemos o mesmo Espírito. E todo e qualquer poder das trevas reconhece essa autoridade delegada. Mas parece que a maioria dos servos ungidos não tem ideia da grandeza da autoridade que está submetida. Talvez a maioria pensa que essa autoridade é apenas para expelir demônios, pregar o evangelho, mas não. Essa grandeza e talento para que Deus nos constitui é para ministrar em benefício do reino de Deus aos corações. Próximo estudo diz o seguinte, próxima página, desculpa. E tudo que for preciso para fazer para que a palavra de Deus chegue até as nações. O Espírito do Altíssimo nos ungiu com a sua autoridade, a fim de que isso seja realizado. Em outras palavras, a autoridade que o Senhor delega aos seus servos tem o mesmo poder que a autoridade que ele recebeu do Deus Pai quando foi enviado. Está escrito no livro de Lucas 4, 18 e 19, para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida dos cegos, da vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Significa dizer que o Espírito Santo, ele deu essa mesma autoridade que estava sobre ele e é o mesmo que nos deu. Tanto é
que os espíritos reconhecem isso quando ordenamos sair. Também as doenças, as enfermidades e até mesmo a própria morte reconhece quando ministramos conscientemente essa autoridade, sem receio. Essa mesma autoridade delegada se mantém para todos aqueles que se enquadram como verdadeiros discípulos. A autoridade delegada significa posse de um poder acima de todo esse mundo, inclusive do inferno. Porquanto, assim como não se ora para expelir demônios, tampouco se deve orar para curar enfermos. O Senhor Jesus deixa bem claro a sua instrução aos 12. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebestes e de graça dai. A explicação então vem no próximo vídeo.